Política. Bom dia, Arthur. Bom dia, Patrícia. Semana decisiva na sucessão estadual. Há expectativa de que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza, possa anunciar oficialmente sua candidatura até sexta-feira. Eu soube de algumas informações em relação a isso, que ele poderia anunciar na quarta-feira, inclusive na vinda do presidente Jair Bolsonaro. Não aposto nessa ideia. Primeiro, que Ezequiel não quer colar seu nome ao nome de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. Ele quer ser candidato de oposição e não candidato de Bolsonaro, que está extremamente desgastado aqui no estado, cuja disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva termina prejudicando a candidatura dele e ajudando a candidatura à reeleição da governadora Maria de Fátima Bezerra. Então, eu não aposto essa história de que Ezequiel pode aproveitar a vinda de Bolsonaro para fazer um evento político. Não aposto e acho que não vai acontecer. E há uma outra data que Ezequiel está levando em consideração para a sua definição política, que é o dia 2 de abril, próximo sábado, que é justamente o período final de filiação partidária, fim da janela partidária na sexta-feira, dia 1º, e fim das filiações no próximo sábado, e naturalmente que isso muda todo o quadro. Por exemplo, se Ezequiel chama alguém hoje, um deputado estadual que está vinculado ao governo Fátima e que pode ir para o PSDB achando que Ezequiel poderia ser um aliado da governadora, nesse caso, se ele lançar oficialmente sua candidatura, naturalmente que esses fatos vão ficar mais definidos e o deputado, por exemplo, não iria para o partido de um adversário da governadora. Para ir e depois ter que sair ficaria constrangedor e traumático. Então, essa data eu aposto muito mais na próxima semana de Ezequiel lançar oficialmente sua candidatura, quando as nominatas dos partidos estarão definidas e o quadro desenhado de uma forma mais clara para que todos vejam quem é governo e quem é oposição, porque há casos em que um político é governo aqui e oposição em Brasília, e há o inverso, em que ele é oposição aqui e governo em Brasília. Então o quadro precisa ficar mais claro para definir realmente as posições e o presidente da Assembleia possa definir realmente sua candidatura ao governo do estado pela oposição. Nós temos algumas outras candidaturas que estão postas pela oposição, como a do empresário Haroldo Azevedo, que pretende realmente ser o candidato da oposição, mas ainda não conseguiu nem ser candidato representando o seu lado empresarial, o seu segmento. Ele não conseguiu realmente ser o candidato do empresariado, não conseguiu ser o candidato dos partidos de oposição, então ele vai ter que trabalhar bastante essa situação para ser realmente um candidato do bolsonarismo ou dos partidos de oposição no estado. Por hora ele não conseguiu. E está circulando também Breno Queiroga, candidato do Solidariedade, que não vai permanecer na candidatura na medida em que o Solidariedade vai, se Ezequiel for candidato, vai fazer aliança com Ezequiel e Breno vai retirar sua candidatura. E o primeiro passo é o do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, sinalizando que poderá realmente votar em Ezequiel e em Rogério Marinho para o Senado. Há uma outra candidatura de Clorisa Linhares, ex-vereadora da cidade de Grossos, que também não empolgou o eleitorado. Então, esses candidatos que correm por fora, diante de uma eleição polarizada, vão ter muito trabalho para chamar a atenção. E essa semana promete também em relação aos partidos políticos que vão fechar suas nominatas e muita conversa, muita articulação, muito segredo, muito sigilo nas chapas de deputado federal e estadual, porque a mudança de um candidato que tenha condição de ganhar a eleição ou pelo menos de fortalecer uma nominata de um determinado partido, isso faz toda a diferença. Então a semana que promete é a semana final de articulação para o governo e para a oposição. Na semana passada a governadora marcou um ponto, que foi conseguir tirar das mãos, na verdade não foi ela que tirou, mas ela recebeu já o presente feito, tirar das mãos de Benes Leocádio, deputado do bolsonarismo e também da oposição,
tirou o Partido Republicanos das mãos de Benes e passou para as mãos de Abraham Lincoln, na figura do filho dele, Vitor Hugo, que vai ser candidato a deputado federal, e já sinalizou que vai apoiar a reeleição da governadora Fátima Bezerra. Então ela conseguiu esse ponto positivo na semana passada, apesar de ter feito vários movimentos negativos e sem nenhum tipo de ganho político. O que chama a atenção negativamente em relação à governadora é a manutenção da candidatura de Carlos Eduardo como candidato ao Senado pelo PDT, que até agora só criou mais problema, desagregou do que ajudou em alguma coisa. Mas Fátima insiste na candidatura de Carlos Eduardo e isso pode ser fatal, inclusive, para seus planos de reeleição. Mas esse é tema para outro momento. Por hoje é só. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã.